a gente vai falar do poder da fé, ou a fé raciocinada, a gente tem que definir o que é a fé, né? A fé, segundo o dicionário, é acreditar em algo ou em alguém. É o estado de quem acredita e tem a esperança em algo. Então, na verdade, o poder da fé está no quanto a gente tem a confiança em Deus, dentro da nossa religião, né, ou da nossa doutrina espírita. Todos os que professam a doutrina espírita têm confiança em Deus, mesmo que não haja nenhuma evidência científica da prova e da existência de Deus. Mas sabemos que tudo que está aqui no universo, e o universo ainda estando se expandindo, foi criado por alguém. E nós, dentro da nossa doutrina, acreditamos que Deus criou o universo, criou todas as coisas. E a questão da fé foi muito trabalhada por Jesus na época em que ele estava atuando na sua pregação. Ele curava, fazia muitas curas de muitas pessoas, de doentes, de leprosos, cegos, paralíticos, não é? De qualquer tipo de deficiência, Jesus curava. E o que ele dizia após a cura ter acontecido? Foi a tua fé que te curou. Ou seja, as pessoas realmente acreditavam que ele pudesse curar. E com isso, o seu poder foi possível fazer a cura, com o seu dom que ele tinha, não é verdade? Então, quando a gente fala da fé, a gente fala realmente de acreditar e de ter esperanças. A fé e a esperança são irmãs, andam sempre juntas. Durante a nossa vida, a gente enfrenta muitas dificuldades, muitos desafios, muitos problemas. E como nós enfrentamos esses problemas? Tendo a esperança de que essa situação vai passar. Tudo passa. E com esperança e com fé, nós realmente acreditamos que nós somos capazes de superar essas dificuldades e esses desafios. Não é verdade? Então, na verdade, a fé e a esperança têm muito a ver com o otimismo, com pensar positivamente, de que aquilo vai melhorar, que aquilo vai passar. Não é? Quando a gente não tem fé, não acredita em nada, tudo se torna muito sombrio, muito obscuro, muitas mágoas, muitas tristezas, muita decepção e muitas vezes até depressão. Porque se a gente não for acreditar que existe uma força maior capaz de nos ajudar a superar as dificuldades, torna-se tudo muito mais difícil. Não é verdade? Sabemos que Jesus sempre procurava fazer com que os seus discípulos fizessem curas e fossem também espalhando o seu ensinamento. E, uma vez apareceu um senhor cujo filho era louco, lunático, né? E ele pediu a Jesus que curasse o filho, porque ele já tinha levado o filho aos apóstolos, né, de Jesus, e eles não conseguiram curar. E aí Jesus, né, interpondo as mãos sobre ele e rezando, fez com que o rapaz se curasse. Porque ele tinha atitudes muito loucas, se jogava no fogo, se jogava na água, enfim, era uma pessoa desequilibrada. Depois que aconteceu essa cura, os apóstolos chegaram para Jesus e falaram assim: por que você conseguiu curar e nós não? Aí ele disse:
porque vocês têm pouca fé. Se vocês estivessem mais convictos de que realmente conseguissem curar, vocês teriam conseguido curar esse rapaz. Então vejam só, aí Jesus também disse, se tiverdes fé, um simples grão de mostarda pode mover montanhas. E o que Jesus quis dizer com isso? O que são as montanhas para nós? O que nós, como um simples grão de mostarda, que somos pequenos, podemos mover montanhas? As montanhas são as nossas dificuldades, são os nossos desafios, que nós temos que enfrentar, que nós temos que lutar e que nós temos que ter fé de que conseguiremos vencer. Se tivermos fé, conseguiremos vencer esses obstáculos. E sempre temos que ter esperança, né? Existem pessoas que têm muita fé. As pessoas que têm muita fé, a verdadeira fé, ela é calma, ela é tranquila, porque as pessoas realmente acreditam que aquilo vai passar e que elas vão conseguir superar aquela dificuldade. As pessoas que não têm fé, geralmente trabalham em cima da violência, da raiva, do ódio, não é? E isso de nada acrescenta. E quem tem fé sabe que aquilo de que for merecedor irá acontecer, não é? E assim, não é a fé que vai procurar as pessoas é que procuram a fé, não é verdade? Conta-se também que um alpinista, uma história, né, que um alpinista foi escalar o Monte Aconcagua e queria glória para ele, então ele foi escalar sozinho. Só que durante o caminho veio uma neblina, ele não conseguia enxergar mais nada e foi escurecendo e ele não conseguia chegar no topo do monte. Como a neblina estava muito acentuada e já estava escurecendo, ele escorregou e caiu. E ficou preso por uma corda, né, que ele já tinha colocado antes, ficou pendurado. Aí ele pediu a Deus que o ajudasse. Ele falou, ok, eu vou te ajudar. Corta a corda que te está segurando. Mas ele não acreditou naquela voz interna que lhe disse que era para cortar a corda. E durante a noite ele morreu congelado e as equipes de resgate acharam ele pendurado, agarrado à corda, apenas a 1 metro do chão. Então, se ele tivesse tido fé e ouvido a sua voz interna, né, que na verdade era Deus falando com ele teria cortado a corda e teria se salvado. Então, nós temos que sempre imaginar que a fé é um sentimento bom, é uma luz, é como a esperança. A fé é como o sol, que irradia a luz, clareia tudo. E a esperança é a lua que reflete a luz do sol. Então a lua sem o sol não é nada, ou seja, a esperança sem fé também não é nada, né? E o que é a fé raciocinada? A fé raciocinada está baseada na verdade. Na verdade e no conhecimento. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, a nossa fé se torna mais inabalável, porque mesmo que alguém venha discutir algum assunto, a gente sabe argumentar, a gente sabe explicar para a pessoa o que está acontecendo. E como na doutrina espírita nós já acreditamos e conhecemos e compreendemos as leis de Deus que foram trazidas por Jesus, sabemos que nosso espírito é imortal. A única coisa que vai morrer é este corpo denso, né, que nós ocupamos desde o momento em que nascemos.
Então, quando a gente acredita nas leis de Deus e na imortalidade da alma, sabemos que nosso corpo tem um fim, mas que o nosso espírito não, né? Nosso espírito é imortal. Então, como nós temos uma fé inabalável na vida após a morte, né? Assim como os primeiros cristãos também tinham essa fé inabalável na vida após a morte. E iam tranquilos para aqueles martírios em que eles eram mortos, né? Por animais, na época de Jesus. Os primeiros cristãos eram sempre sacrificados. E eles iam para esse sacrifício tranquilos, louvando a Deus em cânticos, em músicas, né, de gratidão. Então eles estavam realmente convictos de que existe uma vida após a morte. Então aquilo era uma coisa transitória e temporária, né? Assim como Jesus também se entregou ao sacrifício na sua crucificação, sabendo que é sem mágoa e sem culpa, né? Para nos ensinar que a fé é a ponte divina para que possamos chegar até Deus. Ele sabia que Deus, que existe a vida após a morte. E tinha uma crença inabalável no Pai, porque ele era filho do Pai, de Deus, né? Então, quando a gente tem fé, a gente acredita nas coisas que realmente irão acontecer. E hoje temos provas irrefutáveis de que existe a vida após a morte, né? Com todos os relatos do Livro dos Espíritos, né? E toda a obra de Allan Kardec, que foi baseada em ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Então, com certeza, existe uma vida após a morte. E nós devemos ter fé e acreditar e esperança, sempre que enfrentamos dificuldades, que seremos vencedores. Vamos pensar sobre isso durante esta semana e ter mais fé e mais esperança.